Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou professor de matemática, Luiz Abimael, trabalho na escola desde 2013, né? E no ensino fundamental eu estou desde 2016, certo? Sei que muitos alunos ainda não me conhecem, pois soube que entrou vários alunos novatos, e dizer para vocês que é um prazer, né? Estar mais uma vez aqui com vocês. Infelizmente estamos passando por uma dificuldade aí, né, em relação à pandemia. E aí estaremos fazendo da melhor forma possível para você não ficar prejudicado, certo? Infelizmente, a única maneira que temos no momento de estar ministrando essas aulas é dessa maneira, né? Postando materiais em grupos, gravando vídeos e etc. E sabemos que não é a forma 100%, digamos assim, 100% correta, né? Mas devido à situação, a única maneira que temos agora no momento é essa. Certo? Então é o seguinte, eu postei uma apostila para vocês no grupo, que é essa apostila aqui, ó, revisando conjuntos numéricos. Certo? Eu dei uma aula de reforço para os meninos aí do oitavo ano, uma parte do oitavo, outra parte do nono. E essa aula de reforço teve a presença aí, acho, de uns 20 alunos, 25 alunos. Certo? E aí eu fiz uma breve revisão para eles sobre dízima periódica. Certo? No caso aqui para vocês, para os demais, para os que não estavam presentes, porque até mesmo que não era um dia de aula normal, né? A gente até entende que não era para estarem todos mesmo, mas eu vou fazer um breve comentário do que foi falado lá e de como será nossos primeiros conteúdos aí, qual será o primeiro conteúdo, como é que vai ser, certo? É o seguinte, fazer aqui uma breve recapitulação das séries que vocês viram anteriormente. Por exemplo, lá no sexto ano, vocês ouviram muito falar de números naturais, né? Operações com números naturais, comparação de números naturais, questão da tabuada. Né? Isso no sexto ano foi trabalhado demais. No sétimo ano, vocês ouviram falar bastante de números inteiros. Né? O que são mesmo números inteiros? São o conjunto dos números formados pelos números negativos e positivos, certo? Incluindo o zero também. Lá no sétimo ano vocês viram também bastante coisa, né? Comparação de números inteiros, operações com números inteiros, né? Aqui no oitavo ano, eu estou aqui com um livro, eu acredito que talvez será o livro que irá ser adotado para vocês. Se não for, mas como ele é uma edição 2020, provavelmente todos terá o mesmo norte, né, de conteúdos. Para vocês do oitavo ano, a introdução é conjunto dos números racionais, certo? No sexto vocês viram números naturais, no sétimo vocês viram números inteiros, e aqui no oitavo a gente vai ouvir falar de números racionais, certo? Professor, o que são números racionais? Pessoal, números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, certo? Então, qualquer número, qualquer elemento que você pegar, se você conseguir representá-lo através de uma fração, então você pode dizer que ali você está trabalhando com um número racional, certo? Qualquer número que você puder representá-lo em forma de fração, então você pode dizer que está se tratando de um número racional. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Será que o número, só um exemplo, será que o número 5 é um número racional? Aí você diz assim, não, professor, não é um número racional, porque só o 5 é um número natural, não é um número racional, aí não tem uma fração. Mas assim, ele pertence ao número racional porque o 5 tem várias
frações que você pode representar. Por exemplo, se você colocar 25 sobre 5, 25 dividido para 5 dá 5. 100 dividido para 100 sobre 20, né? 100 sobre 20, o resultado também é 5. Então, só aí já foi duas frações que eu utilizei para poder representar o 5. Então, como ele tem a representação fracionária, então ele é dito número racional, certo? Aí é o seguinte, eu voltar bem aqui para a portinha de vocês, diz assim, ó, revisando conjuntos numéricos. Na realidade, essa portinha que eu postei para vocês foi mais com espécie de uma revisão mesmo, certo? O que é uma revisão? Revisão é algo que você faz de alguma coisa que vocês viram anteriormente, né? Como se você fosse relembrar algo que vocês viram anteriormente. E essa apostila foi voltada mais para isso, certo? E aí, se eu colocar bem aqui, a continuação da apostila, o que ela fala aqui, ó? Conjuntos dos números naturais são aqueles que vocês viram bastante lá no sexto ano, né? 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai infinito. Vocês sabem que os 3 pontinhos aqui indica que é infinito, né? Senão não se tem ao fim desse conjunto. Você tem aqui também o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto formado pelos números negativos e os positivos, certo? Incluindo também o zero. Inclusive, vocês viram aqui lá no sétimo ano até uma retazinha numérica, que pro lado esquerdo tem os negativos, pro lado direito os positivos. Então, esses dois conjuntos aqui a gente não vai trabalhar muito não, certo? Como eu falei para você, essa portilha foi mais com o intuito meio de revisar. Aí aqui eu tenho o conjunto dos números racionais. Agora esse sim a gente vai estudar, certo? Esse sim é o que, bem no início do livro do oitavo ano, introduz com ele, o conjunto dos números racionais. Se você observar aqui, aqui tem uma representação, olha aqui, ó. Q igual a x, ok? O conjunto dos números racionais, a letra que representa ele é o Q, certo? Os naturais, o N, os inteiros, o Z, e os racionais, o Q. Diz assim, Q igual, aí abre uma chavezinha aqui, ó, x igual a P sobre Q. Esse P sobre Q, isso aqui é uma fração, certo? Na realidade, essa representação é de uma maneira assim geral, tá entendendo? Quer dizer que no lugar dessas letras aqui, você pode ter vários valores, certo? X igual a P sobre Q. Aí o P pertence aos números inteiros, porque aqui você pode ter o número negativo, você pode ter o número positivo aqui no numerador. E Q pertence a Z, mesmo caso. Você pode ter aqui o número positivo, o número negativo. E Q diferente de zero. O que diz Q diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, certo? Se eu pegar um zero e colocar no lugar do Qzinho aqui, vai ficar alguma coisa dividido por zero. E não existe divisão por zero, certo? Por isso que ele diz que esse Qzinho aqui pode ser qualquer valor menos o zero, certo? Quanto a essa explicação dessa nomenclatura aqui, não precisa você se preocupar, não, porque aqui é só uma representação geral do conjunto, certo? Que vocês têm que saber mesmo quando tiver os valores mesmo numéricos. Vamos lá. Aqui eu tenho relações aplicadas ao conjuntos numéricos. Aí tem aqui, ó, relação de pertinência, elemento em conjunto. Quando você tem... quando é que vocês irão usar o sinal de pertence e não pertence? Você só vai usar o sinal de pertence e não pertence quando for uma relação de elemento e conjunto. Professor, me dê aí um exemplo. Por exemplo, menos 3. Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, menos 3 é o elemento e números inteiros é o conjunto. Então, quando você analisa os elementos com o conjunto, então você vai usar pertence ou não pertence. Certo? Outro exemplo aqui vamos supor aqui o 5. 5 pertence ao número natural? Claro, você sabe que sim, né? 5 pertence aos números naturais. Então, 5 é o elemento e números naturais, conjunto. Então, quando você tem essa relação, você vai usar pertence ou não pertence. Aqui, relação de inclusão.
Quando é que você vai usar o símbolo de está contido e não está contido? Quando você tem uma relação de conjunto e conjunto, certo? Professor, me dê um exemplo aí. Por exemplo, o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros, não é? Os naturais não é 0, 1, 2, 3, aí vai. Quem são os inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, aí vai. 0, aí 1, 2, 3, 4. Então, no caso, essa relação que você faz entre dois conjuntos, aí você usa está contido ou não está contido. Inclusive, isso é que vocês terão que fazer naquela primeira questãozinha lá dessa nossa atividade aí na sequência, certo? Então, se a análise é elemento e conjunto, pertence ou não pertence? Se a análise que você está fazendo é de conjunto e conjunto, os números naturais, inteiros, os naturais está dentro dos inteiros, os números inteiros está dentro dos racionais, então quando você faz essa relação de conjunto e conjunto, aí você usa os símbolos de está contido ou não está contido, certo? Vamos lá na sequência. Aí o que eu falei para vocês, olha aqui, ó. Conjuntos numéricos. Então, ó, como vocês podem perceber aqui nessa imagem, os números naturais, eles estão contidos nos inteiros e também nos racionais, certo? Aí, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais, certo? Então, essa relaçãozinha que vocês estão vendo aqui é aquela mesma coisa que eu estava explicando agora há pouco, do está contido, não está contido. Então, se você for utilizar aqueles símbolos aqui, você pode dizer, ó, os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais, certo? Então, isso implica que os naturais está contido nos racionais. Então, se fosse uma questãozinha para você relacionar aqui, se você ia usar pertence ou não pertence, ou está contido ou não está contido, seria usar o símbolozinho de está contido ou não está contido, certo? Vamos lá para a sequência. Fração geratriz de uma dízimo periódica. Agora, isso aqui, dessa parte na realidade, o que eu vou considerar mais importante é isso aqui, ok? Por quê? Porque isso aqui está contido lá pertence aos números racionais, certo? Que é o que a gente vai introduzir de fato. Então, a fração geratriz de uma dízima periódica. Professor, o que é uma dízima periódica? Na realidade, aqui, observe, ó, periódica. Periódica, pessoal, quer dizer período, certo? Diz assim, ó, são chamados de dízima periódica os números decimais, né? Aqueles números que você vê tem uma vírgulazinha na sua representação. São chamados de números periódicos, números decimais, não exatos, que apresenta na parte decimal algarismo que se repete periodicamente e infinitamente, certo? Observe aqui, ó, 5 dividido para 9 é igual a 0,555. Se você fizer essa divisão na calculadora, vai encher todo o espaço da calculadora vai ser preenchido com 0,55555. Se você observar, tem as reticências aqui, quer dizer que é infinito, certo? Então, dízima periódica, ela é aquela representação decimal em que depois da vírgula possui algum período, né? No caso aqui, o período aqui é o 5, ó. O período é o 5. Por que é o 5? Porque é ele que se repete, ó. 5, 5, 5, 5. E ele se gerou de quê? De uma fração. Então, se eu tenho uma representação gerada de uma fração, então eu posso dizer que estou trabalhando com número racional, certo? Por isso que eu estou dizendo que essa parte aqui é da parte que eu quero que vocês prestem mais atenção, que é que vai importar mais nesse momento, é isso aqui. 7 terços, ó, 7 dividido para 3 é igual a 2,333. Então, quem é o período aqui é o 3. Por que é o 3? Porque ele é o único número que se repete após a vírgula. Professor, e esse 2? Esse 2 não entra, não? Não entra porque quando você vai analisar a dízima periódica, o número que passa a ser analisado é o que fica após a vírgula, certo? 1 dividido para 33 dá 0,121212. Ó, agora aqui o período vai ser 12. Por que é 12? Porque é o número que se repete. Ó, 12, 12, 12.
Se eu perguntar para você aqui quantos 12 vocês verem aqui, aí o aluno vai dizer assim, pessoal, aí tem 3 12, ó, 1, 2, 3. Tá errado, certo? Porque aqui, ó, se você observar, tem a reticência aqui, ó. Essa reticência indica infinidade, então aqui você não consegue chegar ao fim dessa divisão, certo? Mas você tem uma representaçãozinha fracionária para ela, ok? Isso aqui pertence aos números racionais, então tudo que eu consigo representar em forma de fração, então você está trabalhando com números racionais, que é o que importa para nós nesse momento. Vamos lá, aqui tem 137, deixa eu tirar aqui. Vamos lá, sequência aqui. Fração gerativa de um dízima periódica. Então, um detalhe aqui, ó, se você quiser saber qual é a dízima que representa determinada fração, basta que você divida. Pega o 4, divide por 9, vai dar 0,444. Então, isso aqui é a dízima periódica, que representa 4 nonos, certo? Aí aqui é o seguinte, se você tem só a dízima, para você encontrar a fração, aí existem 2 métodos para vocês fazerem isso, para encontrar, certo? Eu expliquei na aula que eu tive com os meninos, aula de reforço, mas como os demais, a maioria não estava presente, né, que era até natural, porque não era aula mesmo, no caso aqui eu vou explicar para você as duas maneiras. Então, primeiramente essa maneira aqui, vamos lá, vou explicar aqui. Ó. Então, 0,444. Então, você tem só essa partezinha aqui. Ó. Aí a pergunta lá diz o seguinte, encontre a fração geratriz da dízima periódica abaixo. Então, a dízima é essa aqui, ó, 0,444. É igual a 4 nonos. Como é que eu chego na conclusão que dá 4 nonos? Você tem que obedecer, você tem que aprender o seguinte método aqui, ó, observe. Primeiramente, pega o número que se repete, né? Você vai pegar o período. Qual é o período aqui? 4. Então, o período que se repete vai ficar no numerador. Observa, tem um 4 aqui. Aí você vai colocar o 9zinho embaixo, certo? Por que você vai colocar o 9? Porque é o seguinte, ó, cada número que se repete após a vírgula vai ser representado por 9. Agora, o porquê de ser o 9, essa explicação eu vou falar para vocês depois quando eu explicar o outro método, certo? Que vocês irão entender melhor. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, 0,444, por que ele chegou à conclusão que é 4 nonos? Depois da vírgula, pega o período, o número que se repete, no caso que é o 4, coloca no numerador, aqui. E embaixo eu vou colocar o 9, porque coloquei o 9 porque eu só tenho um número que se repete. 4, 4, 4. É só apenas o 4 que está se repetindo. Então eu vou colocar apenas um 9. Certo? Aqui na letra C, 0,31, 31, 31. Então, quem é o período aqui? Ó? 31, que está se repetindo. Então esse 31 vai para o numerador. Aí embaixo eu botei 99. Por que eu botei 99? Porque eu tenho dois números que se repetem. Né? No caso, 3 e 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Então eu coloco 2 9. Letra D, 0,27, 287, 287, 287. Então, qual é o período aqui? 287, que é o número que está se repetindo. Então, eu coloco ele no numerador. E embaixo eu coloco 999. 999, vocês podem perceber aqui. Certo? Vamos lá para a sequência. Aí aqui tem uns exemplozinhos, certo? Ó, qual a fração geratriz de cada dízimo a seguir? Aí, esses dois exemplos aqui, eu quero que vocês façam, certo? Vocês vão fazer aqui da letra A até a letra D. E esse aqui também, análise, cada fração geratriz identifica a sua dízimo periódica. Então, ó, se você tem a dízimo periódica para encontrar a fração, é aquilo que eu acabei de explicar anteriormente, certo? Nesse outro exemplo aqui, se vocês tiverem da fração para encontrar a dízimo, é bem mais simples ainda, é só você dividir. Divida aí 8 por 9, divida aí 232 por 9, divida aí 19 por 99. Quando você faz isso, você vai encontrar a fração geratriz, certo? Professor, mas eu não sei dividir, aí complica, certo? Se você não souber dividir no 8º ano, aí realmente fica muito complicado, você não vai conseguir resolver isso aqui, mas eu acredito que todos vocês saibam fazer a divisão, certo? Na sequência lá, vamos lá.
Nessa parte aqui, eu vou querer, eu não vou cobrar agora não, certo? Como eu falei para vocês, eu postei essa apostila aqui, como uma espécie mais de revisão, certo? Então essa parte aqui não precisa se preocupar agora. Essa parte aqui também agora não, porque aqui é a segunda maneira de como encontrar a fração geratriz, que em outro vídeo eu vou estar explicando para vocês. Um número irracional especial π, aqui já faz parte dos números irracionais, certo? Ó, se os racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, os irracionais é o contrário, certo? São aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, tá ok? Mas isso eu não vou entrar em detalhe agora não, certo? Porque no caso irracional, depois eu vou tirar uma aula só para explicar a questão do conjunto dos números irracionais, certo? Então nessa sequência aqui, ó, não precisa se preocupar não, certo? Não responda. Isso aqui também não se preocupe, depois a gente vê direitinho como é que faz, quando eu estiver explicando os irracionais, certo? Não precisa se preocupar aqui. E muito menos aqui também na sequência, certo? Se preocupe com essa parte aqui agora não. Esse exercício aqui, agora isso aqui eu quero que vocês façam, certo? Esse exercício aqui, ó. Situe os números dados no diagrama a seguir. Aqui eu tenho N, que é os naturais. Aqui eu tenho os inteiros. Aqui eu tenho os racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. E aqui eu tenho os números irracionais, que é o contrário dos racionais, né? Enquanto os racionais eu posso representar em forma de fração, os irracionais, ao contrário, eu não posso. Aí, isso aqui eu quero que vocês respondam. Vocês vão pegar esses números aqui, tá vendo? Esses números, e colocar dentro desses quadrinhos aqui. Por exemplo, o 3. O 3 ele é o quê? O número racional. O 3 pode ser um número racional? O 3 ele é um número natural? É um número irracional, certo? Aí você vai colocar, se você achar que o 3 é natural, coloca o 3 aqui. Se você achar que o 3 também é inteiro, então coloca também ele aqui, certo? Aí você vai só pegar esses valores aqui e localizar aqui nesses espaçozinhos aqui. Esse aqui também eu vou querer que vocês façam também, certo? Que é para você colocar, ó, complete com o símbolo pertence, não pertence, contido ou não está contido. Isso aqui eu expliquei para vocês, certo? Quando é que você usa o pertence? Quando é que você usa o não pertence? Quando é que vocês irão usar o está contido e o não está contido, certo? Então isso aqui também eu quero que vocês respondam. É só colocar nesses espaçozinhos aqui, ó. Um desses 4 símbolos aí. Quem observou minha explicação anteriormente vai saber como é que faz isso aqui tranquilamente. Certo? Ó, um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Nessa letra E, eu vou usar o quê? Esses dois primeiros ou os dois últimos? Você vai usar os dois últimos, né? Porque se você observar, aqui está relacionando conjunto e conjunto. Certo? Então é só isso que eu quero que vocês observem. A sequência agora. Essa aqui não precisa vocês se preocuparem agora, porque a resolução dela, ela já mexe com números irracionais, certo? Que eu ainda vou explicar aí na sequência, que não precisa se preocupar também agora não. Aqui também não. Aqui também não, e aí fechou, certo? Aí o que eu quero que vocês façam? Então, dessa apostila, vocês vão fazer só o que eu pedi, certo? E agora na sequência eu vou colocar um exercício para vocês do que eu acabei de falar, certo? De números racionais, colocar um exercício. Só que antes eu vou fazer mais um videozinho que explicando mais detalhes do conteúdo de números racionais, que já é do livro mesmo, que eu vou até mostrar aqui para vocês, que é aqui, ó. Essa parte aqui já é o livro de vocês, que eu acredito que será ele que vocês irão estudar, certo? Aí, ó, na sequência aqui, ó, conjunto de números racionais. Aí tem aqui, ó, a reta numérica. Vai aprender a localizar os números racionais na reta numérica. Aí na sequência tem, ó, comparação de números racionais, saber quem é que é maior, como é que faz para comparar, como é que eu sei, quais são os métodos que eu vou usar para saber que esse número é maior do que aquele outro, viu? Na sequência, vamos lá, aí operações com números racionais, adição e subtração, como é que eu faço? Tá aqui, ó. Inclusive isso aqui vocês já viram lá no sétimo ano, tem uma partezinha que vocês vê lá a operação de fração, então aqui dá para ter mais ou menos noção, vou explicar direitinho depois.
Adição e subtração, aí na sequência multiplicação de números racionais, vem a multiplicação, mais na sequência tem a divisão, e por último tem um exercício, certo? Que eu vou passar para vocês. Só que no momento eu quero só que vocês respondam o que eu pedi desse vídeo, certo? Essa parte aqui depois eu vou fazer outro vídeo explicando tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. E depois passarei um exercício só de números racionais, certo? E é isso aí, bons estudos a todos. Só deixar aqui um lembrete aqui, deixar aqui parabenizar alguns alunos aqui pelo empenho, né? Tem a Lívia, a Beatriz, que elas tentaram fazer as atividades aí, estão perguntando, Lívia, Beatriz, o Juan, certo? E os demais espero, a partir desse vídeo, que vocês entrem em contato comigo para tirar dúvida e para também mandar a fotozinha da atividade respondida, certo? A gente vai trabalhar assim. Professor, como é que eu vou mostrar para você essa atividade? Você vai só tirar a fotozinha da sua atividade feita e mandar para mim. Eu vou fazer uma relaçãozinha aqui, o controle de quem fez e de quem não fez. Certo? Tá ok? Então é isso aí. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.